Oi, como a gente tinha combinado, eu vou começar a falar um pouco a respeito de educação, desenvolvimento infantil. E o primeiro item que eu escolhi para falar é a respeito de sono. Eu escolhi sono porque eu acredito que se ele não for o item mais importante a respeito do desenvolvimento infantil, ele é um dos mais importantes. E antes de eu começar a falar especificamente a respeito de sono, eu preciso fazer uma introduçãozinha a respeito de ciclo circadiano e de alguns hormônios que a gente produz no nosso organismo. Então, o ciclo circadiano, ele regula muitos fatores químicos e hormonais do desenvolvimento do ser humano, assim como ele regula do desenvolvimento de outros animais e do desenvolvimento de plantas também. Então, é um ciclo extremamente importante, é um ritmo, né, de acontecimentos que norteia muito do desenvolvimento e do dia a dia do ser humano. Além do ciclo circadiano, nós temos vários relógios biológicos espalhados por todo o corpo. Esses relógios ajudam o organismo a se situar, aonde ele está, se está frio, se está calor, se é manhã, se é tarde, que tipo de processo o corpo tem que fazer naquele momento. Porque, por exemplo, se você está acordado, o seu intestino está fazendo um tipo de atividade. Se você está dormindo, o seu intestino está fazendo outro tipo de atividade. E a mesma coisa acontece para quase todos os órgãos do nosso corpo. Então, dependendo do horário, dependendo da temperatura e de em que momento do dia a gente está, o nosso corpo está fazendo uma atividade ou outra atividade. E tudo isso são movimentos, em sua grande maioria, movimentos inconscientes, né? Para nós, assim, a gente não sabe qual que é o movimento específico que o nosso esôfago está fazendo ou que o nosso cérebro está fazendo. Mas a gente sabe que ele faz. E é um movimento diferente para cada fase do dia, dependendo se nós estamos dormindo ou se estamos acordados. Bom, além desses dois pontos, né, ciclo circadiano e os relógios biológicos que nós temos espalhados pelo corpo, que, inclusive, os relógios biológicos, eles têm vários fatores que determinam, né, que dão uma regulada nele, fatores internos e externos. E dos fatores externos, a luminosidade, né, o claro e o escuro é uma das maiores interferências que nós temos para o organismo se situar onde ele está e o que ele precisa fazer. Tá. Além disso, nós temos dois hormônios que são muito importantes para todo o desenvolvimento. O que eu vou falar aqui desses hormônios é só tipo a pontinha do iceberg. Nós vulgarmente conhecemos cortisol como hormônio do estresse, melatonina como hormônio do sono. E a gente às vezes pode acreditar que eles só são isso. Só que na verdade não. Tem muitas outras coisas vinculadas ao cortisol, né? O cortisol não é um hormônio ruim propriamente. E a melatonina não serve só para o sono. Mas eu não vou falar aqui a respeito de todas as funções a respeito de cortisol e melatonina. Eu vou focar no que importa para relacionar eles com o sono. Para explicar um pouquinho melhor tudo isso e vocês entenderem por que eu estou fazendo esse link para daí chegar no sono, eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar o Homem das Cavernas, olhando o corpo dele, todos os processos que eles tinham naquela época, há muito tempo atrás, o corpo biológico deles, todas as funções vitais, todo o desenvolvimento é muito semelhante ao que nós temos hoje, enquanto organismo. Então, o que acontecia naquela época? O sol acordava, as pessoas acordavam. Caçavam, né, colhiam as frutas, se protegiam de predadores. Então, quando tinha alguma ameaça na frente deles, o corpo mandava muito, né, produzia cortisol, mandava muita adrenalina para o corpo, principalmente para mãos e pernas, né, porque a pessoa tinha duas opções, ou lutava ou fugia. Efetivamente a pessoa ou ia lutar ou ia fugir, então ela ia gastar, independente da escolha dela, ela gastaria todo esse boom hormonal que foi produzido pelo corpo dela. E depois disso, a hora que o sol começasse a se pôr, as pessoas também iam se acomodando para deitar, dormir e no outro dia começar tudo de novo. Então, quando o sol ia diminuindo, a luz ia diminuindo, a produção de melatonina começava a acontecer. E, no determinado momento, que a produção de melatonina estava no seu ápice, estava todo mundo dormindinho e tal, o corpo fazia toda a regeneração que precisava fazer. No outro dia, eles tinham toda a disponibilidade do mundo para continuar
viajando, caçando, se protegendo, sobrevivendo, fazendo o que precisava fazer. Bom, hoje nós não vivemos como os nossos antepassados, os homens das cavernas, né? Então, a gente não necessariamente acorda quando o sol acorda e também dificilmente vamos dormir quando o sol dorme. O que isso significa para o nosso corpo? O nosso corpo, ele entende que se tem luz, está de dia, precisamos estar acordados, produzindo e mantendo todos os processos vitais adequados para o turno do dia. Se não tem luz, o corpo precisa descansar, vai dormir e todas as outras funções do organismo podem passar a serem executadas. Como é que isso funciona na prática? A gente está acordando, né, umas 7 e pouco, ali via de regra, 6 e pouco, 7 e pouco, daí come alguma coisa, vai trabalhar e lembra que eu falei, né, que o nosso corpo hoje é muito parecido com o corpo do homem das cavernas. Toda a parte química, hormonal, biológica é muito parecida. Só que lá eles tinham perigos reais, muitas vezes ao dia. Então, quando tinha descarga de adrenalina no corpo, eles gastavam essa adrenalina. Hoje, a gente tem muito estresse, mas o nosso estresse não são necessariamente perigos reais. A gente não está colocando a nossa vida em risco a todo momento. Mas, como o nosso cérebro não sabe disso, a sensação que ele tem é de que sim, nós estamos em perigo iminente muitas vezes ao dia, por mais que a gente esteja sentado na frente do computador trabalhando, por exemplo. Então, se um prazo do trabalho está atrasado, ou se o chefe cobrou uma coisa que ele não tinha cobrado antes e o prazo é daqui 5 minutos, ou aconteceu quase um acidente no trânsito, ou várias pequenas situações que vão gerando estresse, o teu organismo sente que você está precisando de muita adrenalina, muito cortisol, porque você precisa lutar ou fugir daquela situação. E na prática você não faz nenhuma coisa nem outra. Porque se é um problema resolvível, você resolve, mas você não vai resolver lutando e você também não vai sair correndo, literalmente, daquela situação. E se não é uma coisa resolvível, você não vai resolver. E não vai resolver e vai continuar sentado na frente do computador, terminando de trabalhar. Ou vai continuar ranzinza ou discutindo, alguma coisa assim, mas você não vai lutar com ninguém e você não vai sair correndo de ninguém. Então, todo aquele boom hormonal vai continuar no seu corpo. E isso vai, como você não gasta, você vai mantendo um estoquezinho de cortisol no corpo. Aí tá, você almoçou, voltou a trabalhar e tal, final do dia. Se você não tem filhos, você tem uma rotina. Se você tem filhos, você tem outra rotina. Mas, final do dia, você ou chega em casa, come bonitinho, vai assistir alguma coisa na TV e vai dormir. Ou você chega em casa e ainda você tem crianças e tem que dar banho, tem que preparar comida e tem que ver alguma coisa de tarefa, para daí você se arrumar para dormir. Então, o período da noite acaba tendo algumas horas a mais na nossa vida cotidiana hoje do que o sol realmente tem. Então, ninguém está indo dormir às 6 horas da tarde, às 7 horas da tarde, junto com o sol. Tá todo mundo indo dormir lá perto de 9, 10, se não, bem mais para frente. E a produção de melatonina acontece especificamente em um ambiente escuro. Se tem luz, não tem produção de melatonina, a parte da melatonina que é direcionada ao sono. E como eu falei, melatonina serve para inúmeras outras coisas. Mas quando a gente está falando do pico de produção de melatonina vinculada ao sono, ela precisa de escuridão para ser produzida. Então tá, você foi estocando cortisol de estresse ao longo do dia e você não está num ambiente escuro o suficiente para produzir melatonina. E mesmo que estivesse, você tem toda essa caixinha aqui cheia de cortisol dentro do teu corpo, de energia, sem usar. Dificilmente você vai conseguir desacelerar isso, né, o seu corpo, ou usar tudo isso para daí deitar e dormir. E a gente ainda, para complicar um pouquinho mais, via de regra, se empanturra de comer à noite e vai assistir alguma coisa antes de dormir.
Então, a gente, além de socar comida e mandar a mensagem para o nosso corpo de que precisamos ficar acordado para poder fazer a digestão, porque dormindo você não faz digestão, você faz digestão acordado, a gente ainda recebe muitos estímulos à noite. Então, a gente fica mandando mensagem para o cérebro: não durma, não durma, não durma, não durma, não durma. E aí, quando a gente efetivamente deita para dormir, o nosso sono não é aquele sono hiper restaurador que a gente passa por todas as fases do sono, deita, recupera tudo, faz todos os processos de regeneração celular, sanguínea, cerebral. A gente não faz nada disso, porque o nosso corpo não está descansado o suficiente para poder fazer toda essa parte regenerativa. Então, o que acontece é que no outro dia a gente acorda, mas acorda cansado. Aí tá, vamos fazer um corte para a vida de uma criança hoje, porque tudo isso que eu falei é ruim, tremendamente prejudicial para o ser humano adulto. Mas, se estamos falando de adultos, a gente consegue ir levando a vida assim, mesmo que aos trancos e barrancos. Agora, se a gente está falando de crianças, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque eles ainda estão se desenvolvendo. Então, se a gente pega uma criança que está nesse mesmo ritmo do adulto, indo dormir ali por 9, 10 horas da noite, o primeiro vai levantar a mão e vai falar assim: não, mas pera lá, tá dormindo às 10, mas levanta às 10 também. Então tá dormindo 12 horas noturnas, tá ótimo. E eu vou ter que falar então, não tá ótimo, porque o sono da noite é bem diferente do sono da manhã. Toda a parte, essas horas de sono que a criança deixa de dormir no período da noite, quando o sol está dormindo, e ela dorme no período da manhã, quando o sol já está acordado, buga o sistema interno dela. E não regenera nada, porque já perdeu produção de melatonina, o negócio não está mais funcionando redondinho e o corpo está sendo desregulado. Tudo aquilo que eu falei lá no comecinho a respeito de ciclo circadiano e relógio biológico, você está ensinando o relógio biológico da tua criança de uma maneira trocada. Você está ensinando que ele não precisa respeitar o ciclo circadiano que acontece no universo, porque o jeito dele dormir é o melhor. Só que não dá certo isso, nem a curto e nem a longo prazo. E daí, além desses pontos que eu falei, a gente ainda tem uma coisa importante que é relacionada às fases do sono. Então, a gente tem 4 fases do sono. E para a gente chegar na última fase, que é a fase onde efetivamente a regeneração celular e toda a parte de reconstituição e tudo acontece, a gente precisa passar pelas 4 fases. Não tem como pular da primeira para a quarta. E a qualidade da última depende da qualidade da terceira, da segunda e da primeira. Então, você precisa efetivamente desacelerar o corpo para conseguir dormir e permanecer no sono por tempo e qualidade suficiente para que esse sono de fato consiga ajudar o seu corpo a se desenvolver da melhor forma possível. Tá. Dito tudo isso, em curtas palavras, o que isso significa? Significa que para a criança dormir bem, ela precisa dormir cedo. Cedo significa 7 horas da noite. 8 horas no máximo, estourando a boca do balão, para que ela acorde cedo também. E aproveite a manhã, aproveite a tarde e no final do dia já esteja cansada e pronta para dormir de novo. Isso é um ciclo de sono e rotina adequado para uma criança. Dormir cedo e acordar cedo. É difícil de fazer isso? Sim, principalmente porque as escolas, em sua grande maioria, não aqui na primavera, mas em sua grande maioria, tem o turno da educação infantil no período da tarde. Isso complica pra caramba a vida de todo mundo. Mas, num cenário ideal, onde a criança chega em casa, mesmo estudando no período da tarde, chega em casa às 6 horas, é bem apertado, mas daria tempo. Das 7 horas, a criança já ter comido, já ter tomado banho, já ter passado tempo de qualidade com os pais e estar dormindo, para dar tempo de todos os processos internos, químicos, biológicos, hormonais do corpo fazerem o seu trabalho para que ela pudesse efetivamente usufruir do melhor corpo possível. E por que isso é tão importante? Por questões básicas, né, de uma criança que não dorme bem, ela não se desenvolve bem, ela não tem energia suficiente, ela não tem
ela não tem alegria, a alegria necessária para se desenvolver. A criança que não dorme, ela fica completamente irritadiça. E por questões bem práticas também de desenvolvimento cerebral. Se o cérebro está cansado, ele não consegue aprender cognitivamente da melhor forma possível. Então, uma criança que dorme bem é uma criança que se desenvolve muito melhor.